O ato de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é criação da doutrina espírita. A necessidade de abrirmos nesse momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento e da elevação de pensamentos. Obrigada, Alicinha. E a elevação de pensamentos foi nos sugerida pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia os apóstolos. Como nos ensina o próprio espírito Neo Lúcio em seu livro Jesus no Lar. Em todos os lares, ele visitava e iniciava a conversa elevada, proveitosa, que era um momento único. Ele convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado. A doutrina dos espíritos recupera esta sugestão de Jesus e estabelece, neste hábito de estudo, da mensagem de Jesus dentro dos lares, terapia fundamental para a recuperação e sustentação dessa instituição divina. Para que possamos identificar em Jesus o companheiro de todas as horas. Recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo assim aos que participam desse estudo a renovação dos nossos sentimentos, hábitos e ações, e melhorando também de forma significativa a convivência dentro do lar. Adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo das leis de Deus exigem coragem e perseverança. Atualmente, promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Várias conquistas tecnológicas como o celular, a televisão, a internet, que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação, transformaram-se sem que muitas vezes pudéssemos perceber em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. O momento do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família, pelo menos uma vez na semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como Mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Deixa eu passar a folha aqui. Obrigada, Mar. Incentivar a implantação dessa reunião em nossa família é atitude que exige determinação, confiança na importância deste novo hábito e até mesmo esforço para vencermos nossa timidez. Esse passo inicial facilitará novas experiências e grandiosas conquistas. Todo início é desafiador e complexo, e é compreensível que assim seja para que possamos reconhecer a sua grandeza e seu valor. O Evangelho no lar é um momento que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. E foi sob essa proposta que o nosso querido Senhor Joás recebeu do nosso irmão velho a missão de fundar uma casa, abrigar aqueles que naquele momento já se reuniam e tornar essa célula que nós nos encontramos como um posto avançado de serviço e prestação do amor como centro espírita. Mas essa história não é para agora. Eu vou deixar o restante dessa história para a nossa companheira Jamile contar para vocês. Agora eu convido vocês para se unirem a nós em uma prece. Vamos pedir ao nosso companheiro que diminua a intensidade da luz
para que possamos, unidos num só pensamento, nos elevarmos ao alto e agradecer ao nosso divino Mestre Jesus por esse momento, por essa casa, por esse exemplo de amor que nós temos conosco hoje. O amor de um preto velho aos seus filhos amados que estavam desgarrados pelo mundo. Agradecer ao Senhor da vida por nos possibilitar vivenciar a essa emoção, nos integrarmos a uma família que não é consanguínea, mas que faz bater muito forte os nossos corações. E hoje, em especial, agradecemos por mais um ciclo que iniciamos e agradecemos também por todos os ciclos que já foram fechados nessa seara. Agradecer, Senhor, por podermos, através dos vossos ensinamentos, abrigar, atender e acolher tantos filhos seus aflitos e sobrecarregados que aqui chegaram, e aqui os que também chegarão. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos que hoje estão conosco aqui nesse momento, por todos os trabalhadores dessa seara, por todos os fundadores que trabalharam para que hoje estivéssemos aqui com a obra pronta. E agradecer especialmente aos benfeitores espirituais, na pessoa também do nosso irmão velho, por conduzir, por orientar, por sustentar os pilares espirituais e materiais dessa casa, para que ela possa ser sempre, quem sabe, por mais 45, por mais 90, de acordo à tua vontade, Senhor, um posto de serviço, um educandário de almas, um hospital e um porto seguro para todos aqui que aqui adentrarem. Que a vossa luz e que o vosso amor seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim será. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Jamile, para que ela possa nos levar no trabalho. Vou colocar esse microfone aqui em você para que os internautas possam nos ouvir, tá bom? Certinho. Vou colocar aqui assim. O microfone seu. Obrigada. Fico aqui mesmo? Tá. Eu vou preferir, então, ficar um pouquinho aqui mais perto de vocês, tudo bem? Tá, obrigada. Boa noite aos meus irmãos e irmãs, companheiros de mim. E a todos os que se encontram aqui, às almas, os espíritos encarnados e aos nossos mentores, que nesse momento estão aqui, um momento tão importante. Parabenizar com as minhas saudações fraternas ao Centro dos Trabalhadores da Seara do Cristo. Acho um nome para um centro tão significativo e, ao mesmo tempo, simples sem ser simplório. Traz muito no que esse nome significa para todos nós. Quando a gente pensa que somos os trabalhadores da última hora e que compomos essa seara, devemos nos sentir responsáveis por aquilo que estamos semeando. Quando falo em responsabilidade, não é para a gente ter algum tipo de temor, receio ou qualquer coisa que o valha, mas responsabilidade no sentido de que, se tudo isso recebi em conhecimento e em possibilidade de trabalho para a minha evolução espiritual e para o progresso de todos os outros que me acompanham, eu não posso desdenhar essa oportunidade de crescimento espiritual. Nesse sentido, o meu mentor recomendou aproximar o microfone. Isso é fenômeno de efeito físico, só acontece no aniversário. Nesse sentido, quando a gente traz a reflexão sobre responsabilidade, mais uma vez eu reforço, não é uma ideia de peso, mas sim de saber que nós estamos recebendo um conhecimento que precisa, acima de tudo, ser prático.
Não é só que sejamos os repetidores, que saibamos de cor e salteado tudo que a codificação nos apresenta, mas que, acima de tudo, sejamos os ceareiros. Os ceareiros são aqueles que sairão sempre a semear, lembrando que a semeadura vai ter sempre uma colheita. E quem semeia o bem não vai ter outra alternativa a não ser colher o bem. Do mesmo jeito, caso escolhamos o caminho oposto, que é aquele ainda da invigilância e da imperfeição. Ok, ainda estamos nele, mas é temporário. O nosso caminho é ser perfeito e ser feliz. Que bom que essa é a fatalidade que nos aguarda, perfeição e a possibilidade de sermos felizes de uma forma que essa condição não nos abandonará jamais. Quando a gente olha o mundo que nos rodeia, por mais que a gente veja violência, agressividade, fome, exclusão, preconceito das mais diversas ordens, temos em nós a garantia e a certeza de que somos essências divinas. E uma vez que somos essências divinas, com a afirmação que o Mestre Jesus nos fez, sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais, outra possibilidade de responsabilidade nos abre. Porque se a gente tem um espírito que atingiu a perfeição e que nos convoca a fazer o que ele fez e muito mais, diante da doutrina que nós temos como conhecimento, que traz, e aí foi bom que a gente, toda vez que a gente entra a esta casa, a gente pode reforçar esses princípios da doutrina nos próprios degraus, o que já vai dando para a gente a impressão de que à medida que esses princípios ganham concretude nas nossas vidas, a gente vai alçando esferas mais altas. Não que a gente vai viver, eu quero, quando eu desencarnar, ir para a colônia tal, ou determinado lugar que me parece um dos mais aprazíveis, não, é aqui dentro, naquela perspectiva de que o reino dos céus está sendo construído no interior de cada um. Muitas vezes a gente faz a afirmação, quando eu desencarnar eu quero ir para tal colônia, eu quero ir para tal lugar, tal posto de socorro. Não vai quando desencarnar, já estamos lá. O que nos garante um determinado lugar no mundo espiritual é o que nós estamos fazendo aqui. Então, se cada um fizer uma espécie de ausculta interna e olhar ou perceber quais são os pensamentos, as emoções e os sentimentos que nutrem com mais frequência, já terá garantias de qual é, então, a sua destinação no mundo espiritual. E aí, olhando a tranquilidade de todos vocês, já dá para perceber que essa destinação é positiva, é de fraternidade, é de uma possibilidade de que uma outra família se reúna em um outro espaço. É isso que o Espiritismo nos apresenta. Ele nos garante que sim, Deus existe, e é isso que faz com que estejamos todos aqui, somos suas criaturas, feitas para felicidade e perfeição, e que às vezes atrasamos a marcha dependendo da escolha que façamos. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Aí é um outro princípio. Somos seres imortais dotados de livre-arbítrio. Todos nós somos livres. Não tem na lei de evolução uma imposição. Agora você vai evoluir mesmo que você não queira. Essa não é a dinâmica. Nós vamos evoluir quando queiramos e que a nossa consciência esteja desperta para tal. O livre-arbítrio é o que vai dizer se eu vou fazer um bom ou um mau uso da liberdade que me foi concedida. Por isso que crescimento espiritual é por mérito. Não vai dar para a gente levar para o mundo espiritual a ideia do QI. Isso só funciona por aqui. Lá não tem quem indica, lá tem quem fez e quem vai continuar fazendo. Por isso que o que a gente leva para o mundo espiritual são os tesouros da alma, que ninguém rouba, que não tem ferrugem e traça que dê conta, porque ele é feito sobre a rocha, ele tem solidez. Não tem vento, brisa, terremoto ou qualquer coisa que leve um tesouro que foi constituído por nós. Outro princípio é a pluralidade das existências. Nós temos diversas vidas pelo princípio da reencarnação. Assim como podemos habitar os diversos mundos, mas sempre a partir da lei de sintonia e afinidade. É ela quem determina o nosso destino. Por isso, considerando que estamos aqui num planeta de prova e expiação, não é porque Deus nos esqueceu. Se olha, eu estou aqui, eu sou um espírito tão bom, quase missionário, o que é que eu estou fazendo na Terra? E aí a gente vai entender que de fato tem uma lei que nos atrai para um lugar, o planeta, o espaço físico, a família, o centro espírita, com os quais temos algum tipo de afinidade. Então eu estou no mundo compatível com o meu mundo interno. Então esse planeta, assim, que me acolhe, é aquele que eu faço jus pela minha condição espiritual.
Aí vocês podem perguntar, será que ela não está enganada? Se um espírito tão bom para estar nesse planeta, não tem engano. Porque pensar em engano é atribuir à divindade um dos atributos que ela não possui, que é da injustiça. Tudo é justo, e se aqui estamos, merecemos. Por isso que estamos nos esforçando para que esse planeta se transforme em um planeta de regeneração. E não vamos crucificar ou falar mal no sentido de vilanizar o planeta, porque ele é de provas e expiações. Isso não é ruim, já é um avanço. A gente saiu de um planeta primitivo e agora a gente está em um planeta de prova e expiação. O que é que se faz num planeta de prova e expiação? Espiar significa olhar de perto as consequências daquilo que fizemos, no passado mais distante ou na atual encarnação. Quando eu olho, expio mais de perto, vivencio as consequências, que sou tolhido, constrangido, passo por situações de sofrimento, isso faz com que eu busque sair dessa condição que me causa incômodo ou inquietação. E por isso eu evoluo. Pode ser por um processo de melancolia, um processo depressivo, uma doença no corpo físico, algo no campo da saúde psíquica, que vão me despertando para esse lugar. Nesse sentido, não nos resta outra alternativa a não ser evoluir. Mesmo que nós não queiramos, que não acreditemos que Deus existe, que temos múltiplas vidas ou reencarnações, nós vamos evoluir. Você pode não querer e até se revoltar, mas pasmem, você vai ser feliz. Todos nós que aqui estamos, neste centro, em qualquer outro lugar, a despeito da filosofia, da condição econômica, da epiderme que o seu corpo físico apresente, da raça que pertença, vai ser feliz e perfeito. Somos todos fadados à felicidade e perfeição. Se você quiser escapar desse destino, ser feliz, lamento informar, você não vai conseguir. Porque foi para isso que Deus nos criou, e então paremos de fazer com que a nossa marcha se retarde e que a nossa felicidade se distancie do nosso destino. Trazendo esses princípios, lembrando da mediunidade, inclusive, que vamos considerar como um dos pilares do Espiritismo, mas que não é uma propriedade, que nos permite esse contato com o mundo espiritual. E contato com o mundo espiritual me lembra muito a história desta casa. Quando a gente pensa, então, que um espírito benedito, preocupado, daí a gente já entende que nível espiritual este ser se encontrava. E imaginemos ainda hoje, porque o caminho de evolução de cada um não para, e lembremos o seguinte, quando começamos a evoluir espiritualmente, que chegamos num determinado patamar evolutivo de espíritos bons, não há mais nada que nos faça retroceder. A meta primordial de espíritos que chegam nesse nível evolutivo é fazer o bem ao outro. Não tem mais nenhum outro compromisso ou finalidade. Então, quando a gente imagina que um espírito tem esse tipo de preocupação, eu quero então criar uma casa em cujo teto, abaixo desse teto, se agrupem os meus irmãos de caminhada, que foi uma caminhada de sofrimento, que foi uma caminhada dos tempos da escravidão. Se a gente pensa nesse sentido, lei de causa e efeito, por que passamos por determinadas coisas, as razões existem, mas isso não nos exime dos sofrimentos que nós infringimos e que inclusive submetemos aos demais. Mas se tem lei de causa e efeito, e se Deus é justo, caso eu tenha feito alguma coisa para com o outro, eu fui elemento da justiça. Não é não. Aí a gente vai lembrar do Evangelho. Ai daquele que promova o escândalo. O fato de que a justiça vai ser feita não quer dizer que devamos nos arvorar a ser aqueles que vão então fazer com que a justiça aconteça. Pensar nesse cenário, que sim, foi muito doloroso, nos coloca também numa outra posição. O mesmo espírito que solicita que essa reunião aconteça, ele reúne outros seres que também pensam no bem para que a ideia dele ganhe concretude. E aí, de repente, eis que então Joás vai assistir a uma palestra na casa de Emmanuel no Barbalho e recebe a tal convocação para então que essa casa surja. E aí vem um convite para participar de um evangelho no lar. Nesse evangelho no lar, a gente percebe que tem uma estrutura, isso eu acho muito bonito e interessante da origem desta casa e do tema que eu tive o presente de receber, né, Cetrasque, fruto do evangelho no lar,
E aí a gente entende com a história pelo nascedouro, quando a gente tem então o casal, Avani e Valdir, que na sua residência acolhem essa ideia e vão então realizando o Evangelho no lar. Quais são as características do Evangelho no lar? Uma reunião de pessoas, e aí a gente vai lembrar da premissa que Jesus nos deixou, onde 2 ou mais se reunirem, aí eu estarei. Essa família, essa célula, começa a ganhar uma certa robustez a partir desse princípio que é paulatino. E foi para mim irresistível não lembrar do que Hermínio de Miranda fala para a gente em Diálogo com as Sombras, que os grupos eles se iniciam em células menores, que vão se fortalecendo e pelo contato estreito e afetivo com as pessoas que ali estão conformando o grupo, elas vão estabelecendo laços fortes de fraternidade, respeito e irmandade. Então, aquele que está comigo, independente da relação consanguínea, se torna também alguém componente da família universal. E aí eu volto a lembrar de Jesus, quando ele diz, então, faz a pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nesse sentido, quando a gente volta para esta casa e esta pequena célula, a gente já vê que o caminho só pode ser de sucesso e progresso quando bebem dessas premissas que o nosso mestre nos trouxe. Não à toa, modelo e guia, aquele ao qual todos nós, como espíritas, estamos seguindo. E a beleza dessa história, ela vai se agigantando, porque enquanto nessa casa os amigos e os familiares iam se reunindo, a espiritualidade começa a fazer sinalizações de que aquele espaço e reunião já estavam ficando muito pequenos, porque os necessitados iriam começar a chegar. Então tem uma espécie de atmosfera profética naquilo que foi trazido nessas próprias reuniões. Reuniões que já contavam com uma estrutura espiritual, e aí eu não estou falando de uma estrutura do cimento e do tijolo, eu estou falando da proteção e da composição mesmo vinda do mundo dos espíritos, e aí a gente tem a presença de um espírito espanhol, a gente tem uma representação indígena e a gente tem o preto velho. Interessante que ele, e mais uma vez aí a gente tem um destaque para uma ideia de elevação espiritual, porque quem diz que seria ele o grande responsável e o mentor da casa, não é o próprio preto velho, o que é um sinal de humildade. São os outros que o anunciam como responsável por esta casa que hoje está aqui, então comemorando os seus 45 anos de existência. E aí eu lembrei mais uma vez, para mim foi muito interessante conhecer a história, porque a gente vai vendo o quanto ela bebe do espiritismo, e o quanto ela está pautada nele, e o quanto o próprio Benedito quis abraçar essa doutrina que à época estava então trazendo seus primeiros raios para as terras brasileiras. Pensando nesse sentido, quando a gente vai observando essa composição e esse aviso, essa casa vai precisar crescer, uma certa preocupação com o espaço, então, para onde é que nós vamos? Porque nós estamos dentro de uma casa, então vamos precisar que isso cresça um pouco. Dessa preocupação, como as coisas não acontecem à toa, nós temos uma programação que o mundo espiritual faz e que a gente executa. Já aprendemos também que não existe improviso. Não é assim simplesmente, eu estou passando ali na rua, vem aqui fazer uma palestra ou me ajude em tal coisa. Tudo o que nos acontece tem uma programação. Algumas vezes, desavisadamente, a gente pode chamar de coincidência ou pode chamar de acaso. Mas, em verdade, são as programações ou os planejamentos que são feitos e que daqui a pouco nós estamos ali no meio dessas ações, servindo como os instrumentos. Sabe o que eu lembrei mais uma vez? Eu fico, olha, Joé simplesmente vai assistir uma palestra em um centro, uma coisa comum, como pode acontecer a qualquer um de nós, e desse assistir uma palestra lhe desperta uma vontade? Do nada? Não pode ser do nada. Aí a gente vai lembrar de intuição, de inspiração, de sintonia. Para que eu receba algum tipo de mensagem, eu preciso estar minimamente disposto para que essa sensibilidade, que não é mediunidade ostensiva, é uma conexão com o mundo espiritual que a gente pode ter permanentemente, faz com que eu consiga ser esse catalisador e receptor da mensagem, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse caso, com toda certeza, foi para muito bem, como a gente pode ver o resultado aqui.
Então, o que era uma preocupação, encontra então na tia Javani a solução. E a gente tem uma segunda estrutura familiar, aí do casal Nicinha e Zizinho, que cedem um espaço na casa para que então esse desenvolvimento dê continuidade. E aí, de novo, este centro e essa casa se constituindo como fruto da realização de Evangelho no Lar. Isso volta a nos indicar que tem um preparo dos próprios trabalhadores e dos futuros médiuns para que essa casa tenha uma base sólida. Notem que ela não começa entupida de gente, cheia de serviços, sem que tivesse havido uma preparação prévia e uma conexão entre aqueles que comporiam esta casa. Com o passar do tempo, era um prazo específico para que então esse espaço fosse utilizado. De novo, a bondade desse casal cede agora um espaço no Pero Vaz, e aí já permitia um acesso livre à rua, e a gente tem então mais adesão de pessoas à casa. Então já se começa a atender 4 vezes na semana, já se distribui pães, já tem mediúnica, e aí a gente vai vendo que a casa vai ganhando mais, não a casa, a ideia da casa vai ganhando mais pujança. E aí, de novo, esse aviso, olha, vai aumentar, como que ele diz, vocês não ouviram, estão brincando, ou o que vocês estão pensando, o potencial da casa está crescendo, as pessoas vão acorrer a vocês. E então, descobre-se, e aí, claro, com muito esforço, a possibilidade de adquirir uma casa de 3 andares, onde nós nos encontramos neste momento, e aí a gente vê mesmo a expansão, pessoas de quaisquer lugares poderiam então vir para serem atendidas aqui. Eu fico imaginando um sonho, um desejo, uma projeção no século XIX se constitui no que hoje a gente está vendo aqui. Um espírito sonha, tem o desejo de acolher todos aqueles que passaram por dificuldades num determinado período histórico de nosso país, e agora a gente tem essa estrutura, que mais uma vez eu digo, muito bela, muito bem cuidada, muito bem constituída, mas que teve base sólida no reconhecimento do outro, no dar a mão ao outro, no se perceber como uma tal família universal que Jesus nos apresentou. E eis aqui o Cebrasque. E aí eu fico pensando, de fato ele foi fruto do Evangelho no Lar, mas ele precisou de pessoas dispostas, de espíritos que não apareceram à toa, para que essa história seja aqui hoje contada, não com certeza com a beleza que ela possui, mas com o encantamento que a gente pode usufruir fluídica e energeticamente nesse espaço. Uma outra reflexão que eu fiz é que o Evangelho no Lar, ele nos possibilita, enquanto vamos, até nos nossos lares, obviamente, fazendo as reflexões sobre o Evangelho, ele nos induz a uma postura mais indulgente para com aquele que está ao nosso lado nessa caminhada terrestre, que não é fácil. Muitas vezes nós trazemos ali os desafetos, quando não são os desafetos, são os laços que constituímos, muitas vezes de forma invigilante, desavisada, que nos irritam, que nos inquietam, que nos tiram a paz. Então o Evangelho é a possibilidade semanal que nós temos de desconstruir essas barreiras fluídicas e miasmáticas. Quando eu tenho um lar que tem muita discussão, dificuldade de entendimento, não é aquele lar que a gente diz ali, puxa, eu me sinto sozinho, ou me sinto solitário, ou não tenho apoio, mas as pessoas ali não brigam, aparentemente, porque a gente também briga mentalmente. Eu posso estar ali lhe dizendo os maiores impropérios aqui na minha casa mental, não verbalizando, mas energeticamente ele chega a qualquer um de nós. Então o lar ele pode ser adoecedor, dependendo da postura que nós assumamos, mas pode também ser o nosso santuário. Aquele lugar que a gente diz, acabou o dia de trabalho, que bom, eu estou indo para casa. Casa, inclusive, é interessante que se diga, até porque a gente usa o termo evangelho no lar. Casa é a estrutura, é o concreto, é isso aqui que a gente pode estar pisando, são as paredes, as cadeiras. Mas lá diz respeito à condição psíquica da casa que habitamos. Então eu considero o lar aquela ambiência saudável que me permite também uma convivência que me traga equilíbrio e harmonia. Isso quer dizer que a gente nunca discorde, nunca tem algum tipo de discussão? Não tem, mas encontramos possibilidades de renovar as nossas relações. Uma vez na semana significa que nós recebemos a visita dos bons espíritos
que percebem naquele núcleo familiar a disposição na melhoria. Cada vez que a gente vai fazendo o evangelho, que os meses, as semanas, os anos vão passando, esse laço tende a ficar ainda mais firme, a ponto de se transformar em até posto de socorro para determinados espíritos que estão ali nas redondezas. Beneficiamos até as vizinhanças. Do mesmo jeito que essa casa, nascida de um evangelho no lar, beneficia as residências circunvizinhas, a rua, o bairro e por aí vai. Evangelho no lar, aproveitando a possibilidade desta comemoração de hoje, é uma obrigação para todos nós que estamos aqui, porque nos possibilita proteção, nos possibilita a resolução dos problemas quando temos dificuldades e faz com que a nossa ambiência seja saudável e nos prepara para os outros ambientes que nós vamos, então, dividir com os outros no dia a dia. Lembremos que não é porque eu passo a fazer evangelho no lar uma vez na semana ou por algum tempo que eu adquiro uma atmosfera de santidade. Isso requer disciplina, isso requer tempo, para a gente não entrar naquela condição, até recomendada mesmo pelos espíritos, de não usar o evangelho para criticar o outro. Tanto tempo fazendo evangelho e você ainda está assim. Não é bonitinho fazer isso com os nossos familiares, no nosso cotidiano. Evolução não é algo que a gente cobre ou impõe. Evolução é algo que eu lhe ofereço a partir do momento que eu desperto evolutivamente. Nesse sentido, o evangelho vai ser sempre o lugar da concórdia, da benevolência, dos acordos, mas não dizer, tá vendo? Esse capítulo de hoje é para você. A gente não faz isso nem em casa e nem faz no centro espírita. As mensagens serão sempre direcionadas para a gente. Sempre vamos precisar daquilo que o mestre nos traz. Ainda lendo a história do Cetraski, teve algo que me chamou muita atenção e que eu recorri ao Livro dos Espíritos, a pergunta 53 especificamente. E lá Kardec pergunta aos espíritos se todos os lugares do planeta foram povoados. E sim, a resposta, claro, a gente teve aí os homens dispersos por todo o globo e uma raça, ao entrar em contato com a outra, então foram originando outros seres. Aí tem uma pergunta que eu considero atualíssima e muito inteligente que Kardec fez, onde ele diz o seguinte: então significa dizer que esses que nasceram diferentes dos originários são de outra espécie? E aí a resposta: que bobagem! Se você então vê que frutos, se eles têm variedades, esse fruto deixa de ser da mesma espécie? E a resposta: não, eles continuam sendo da mesma espécie. Então nós, seres humanos, compomos naturalmente a raça humana. O preconceito e a discriminação, que está no bojo, inclusive, dessa história, e que inclusive fundamenta a existência dessa casa, traz o que também o Livro dos Espíritos nos responde na questão 100, precisamente na 101, quando ele traz ali uma espécie de classificação do nível evolutivo dos espíritos. A gente tem os espíritos imperfeitos no primeiro nível da escala, que estamos em grande maioria dentro dela, que são aqueles espíritos que têm uma vaga ideia da existência de Deus, mas que são demasiadamente autocentrados. Buscam exclusivamente a satisfação dos seus interesses e necessidades. São espíritos egoístas em demasia. Então, em primeiro lugar, busca satisfazer as suas necessidades, em segundo também, e terceiro, se tivesse lugar, fica para ele também. Não tem uma preocupação com o próximo, com o outro. E tem uma frasezinha que eu achei fundamental nas características, então, dos espíritos imperfeitos, que diz o seguinte: os espíritos que estão nesse nível evolutivo, eles se comportam de modo egoísta, interessado, sensual no sentido de que os 5 sentidos são satisfeitos o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que fala a matéria ou que afeta a matéria é o que passa a ser interessante. As questões do campo espiritual não despertam a devida importância. E aí ele vai dizer: todos os preconceitos de toda ordem que aparecem na condição deste planeta são resultado dessa condição de imperfeição. Por isso, toda manifestação racista, preconceituosa, intolerante no campo das religiões são consequência do nível evolutivo em que esses espíritos se encontram.
e que não precisa descortinar a história, porque todos nós conhecemos esses fatos. Então, essas características que esses espíritos se reúnem e que, mais uma vez, tem um traço muito belo na história, a gente vê lá que a composição espiritual dessa casa vai ter os índios, vai ter o preto velho, vai ter os espanhóis, então espíritos que experienciaram toda e qualquer condição física e que então no mundo espiritual se sentiram convocados a criar essa casa e dela cuidar. Mais uma vez essa história me trouxe outras lembranças relatadas na literatura espírita. E aí eu lembro de Painéis da Obsessão, onde Manuel Filomeno de Miranda, com uma primazia absoluta, descreve para a gente uma tentativa de atendimento no centro espírita. E aí Bezerra de Menezes sai então buscando, era na época do carnaval, acho que foi um pouco por isso que ele achou poucos médiuns disponíveis, mas ele tentou e saiu buscando esses médiuns para fazer um atendimento. Alguns centros espíritas estavam fechados, os poucos que estavam abertos à época tinham médiuns sem a devida condição de atender aquele espírito especificamente, mas aí ele identifica um terreiro de candomblé, com médiuns muito bem equilibrados, como Joana de Ângeles até usa esse termo, né? São ali espíritos que já estão numa fase de educação mediúnica significativa e que conseguem fazer aquele atendimento devido. Mas Bezerra de Menezes se apresenta como preto velho, porque para a identidade dos médiuns que ali estavam era muito mais fácil uma espécie de relação até afetiva e empática com figuras que eles já estavam acostumados no seu dia a dia. Só que quando ele ia para o centro espírita, ele se apresentava como o médico mesmo, que todos também já estavam acostumados. Nesse sentido, o que a gente reflete é que para o espírito, pouco importa a vestimenta, a coloração que ela possui, nossa condição econômica, mas sim aquilo que está cheio o nosso coração. A intencionalidade, ou o que vamos construindo ao longo da nossa, das outras e das futuras existências, é o que conta na economia do ponto de vista espiritual. Quem cria o preconceito e a discriminação é o espírito ainda autocentrado e que, por um desvario da sua condição, entende-se como superior a todos os outros, enquanto que a lógica é de semelhança. Por isso que autoconhecimento é importante, porque quando eu reconheço aquilo que os espíritos nos trazem, que o outro é meu semelhante, não pelas... Qual é o primeiro exercício que a gente faz? Como é que eu posso ser igual a fulano que tem tal condição social, que não tem a mesma cor de pele que eu tenho, que não tem o mesmo pensamento? Essa ideia de igualdade, que quando a gente discute equidade e outras coisas, que aqui não é o campo para discussão, materialmente cabe. Mas pensando como espíritos que todos somos, e aquilo que a doutrina espírita nos traz, é que somos centelhas divinas, todos, indistintamente, criados do mesmo jeito, espíritos então simples e ignorantes, simples porque ainda vão amealhar o conhecimento, ignorantes porque desconhecem muita coisa, e ao ganharem complexidade, quando vão evoluindo moral e espiritualmente, eles então chegam a um estágio moral mais elevado e alcançam a perfeição. Por isso que sai da condição de simplicidade e ignorância até atingir a ideia de arcanjo ou de anjo, espírito puro, como a gente bem conhece e usa essas nomenclaturas por aí. É nessa caminhada que então a gente vê, ou melhor, esse percurso, e são essas características dos quais o Espiritismo e os espíritos vêm falando. Não é indumentária física, mas sim de seres, todos nós aqui, a despeito de como estejamos nos manifestando nessa encarnação, somos espíritos criados por Deus da mesma forma e vamos ter todos o mesmo destino. Agora, cada um vai escolher o seu caminho, por isso que o livre-arbítrio é bem importante. Quando a gente olha as questões de discriminação, de preconceitos, de raça, que está dentro do escopo da história do CETRASC, é interessante que a gente recorra a esses princípios que o Livro dos Espíritos nos traz, para que a gente pense o quanto nós perdemos tempo pela ignorância ao não entender que o outro é meu semelhante. Ele é semelhante porque teve o mesmo princípio que eu e vai ter o mesmo fim. Aí, quando eu faço reforma íntima, educação do caráter,
quando pratico a caridade, quando enxergo no outro as mesmas dores que me afetam, aí eu digo, não é mesmo que aquele é o meu semelhante? O que coloca as barreiras e as diferenças, de fato, é a minha passageira imperfeição espiritual, como Kardec bem explicou. Quando eu reconheço as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, mas também que eu tenho virtudes e que eu vejo o movimento do outro na caminhada evolutiva, eu digo, ele é igual a mim, tem as mesmas dores e também tem alguns encantamentos que eu já trago no meu íntimo. Aí eu me torno o tal altruísta, que sabe se colocar no lugar do outro. E mais ainda, eu me torno compassivo, eu passo a ter compaixão do outro. Lembrar que Jesus nos ensinou que compaixão não é sentir pena do outro, e nem sentir a dor do outro, é sentir com o outro. Porque eu não posso colocar nas minhas costas aquilo que foi uma aquisição da caminhada alheia. Assim como não posso querer que tudo aquilo que tenho de débito e imperfeição, algum outro aí tome conta. Ah, eu estou assim porque é culpa do meu pai, da minha mãe, do sistema, do presidente. Eles têm alguma responsabilidade. Mas se o princípio é de justiça, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas e nas situações certas. Talvez isso possa causar um certo incômodo inicialmente, mas quando eu vou olhando para os meus sentimentos, os meus pensamentos e emoções e me reconheço neles, aí eu consigo entender por que eu atraí determinadas situações e pessoas para a minha vida e atual existência. Eu gosto da afirmação que Joana diz, quando ela coloca que se a gente tem um interesse ou um desejo de fazer terapia de vidas passadas, não tem tanta necessidade. Dá só uma olhadinha no que está acontecendo ao seu redor, que você já vai ter uma ideia muito próxima do que lhe aconteceu ou o que foi que você fez nas outras encarnações, pelas consequências, pela expiação, por olhar de perto as consequências daquilo que fiz. Daí, a gente já vai começar a compreender muita coisa e enxergar a vida com mais leveza. A gente tem um certo hábito que é cultural, de olhar muito para o que é negativo, para o que é mais difícil, para o que é mais doloroso. A mídia nos incentiva a isso, as nossas próprias conversas. A gente pode ouvir uma música, como a gente teve o prazer de ouvir aqui, né? O Amar, que já é uma forma de manifestar um outro quesito interior nosso. A gente às vezes é muito centrado nos livros ou muito centrado numa perspectiva mais filosófica, científica, mas a arte toca aquilo que há de sentimento. Então a gente começa a despertar, você faz uma sintonia psíquica, outras possibilidades ali são despertadas. Nesse sentido, quando a gente faz o acesso às nossas emoções, a tendência é que a gente seja mais amoroso, e que a gente não enxergue como está hoje em dia se alguém chora, se alguém faz uma declaração, se alguém fala em caridade, é considerado como tolo, como quem não tem o que fazer, como uma pessoa boba ou algo do gênero. Mas se você é alguém que tem um carro do ano, um celular de ponta, cresceu em todas as possibilidades, você é aquele que obteve sucesso no mundo. Só que no mundo espiritual, ninguém vai perguntar para a gente qual era a marca do carro, qual era o tipo do celular, e nem quais foram os outros títulos que carregamos. Vão nos perguntar, e quando eu digo vão, é a nossa consciência mesmo. Não vai ter um tribunal, não vai ter ninguém lá dizendo, venha que agora eu vou fazer o julgamento da sua existência. Nós estaremos diante de nós mesmos respondendo o que foi que eu fiz da possibilidade reencarnatória que me foi concedida. Do mesmo jeito, aí voltando para o Evangelho no Lar, que quando a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo a afirmação da ingratidão dos filhos e laços de família, todo aquele que fez o esforço pelos espíritos que não são seus, são filhos de Deus que temporariamente estiveram sob sua responsabilidade, se a sua consciência estiver tranquila e esse espírito não quis avançar, não se inquiete e nem ache que isso é uma responsabilidade sua, porque ele tem livre-arbítrio. Ele cresce ou não se ele quiser. Agora, se a sua postura foi de negligência, isso vai lhe causar alguma inquietação em algum momento. É isso que Deus pede de todos nós. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Mas ela não vai ser pesada, porque ela é compatível com aquilo que você fez por merecer.
A sabedoria popular, da ideia de que o frio é conforme o cobertor, é corretíssima quando a gente pensa os princípios do Espírito. Porque Deus não é algo, que a gente não pode dizer um ser ou denominá-lo humanamente, não é algo que vá nos colocar numa situação em que Ele sabe que a gente vai sucumbir. Deus só nos apresenta as provas que Ele sabe que teremos aprovação. Aí a gente pode pensar, mas eu já fui reprovada com a notinha vermelha em alguns momentos. Eu não sei mais se atualmente os professores usam a caneta vermelha. Não sei, acho que não. Na minha época era que a gente via assim a mesa do professor distante, aí já tinha toda a turma curiosa. Quando a gente via lá vermelho que chamava seu nome, era uma vergonha, um constrangimento. Quando estava verde ou azul, era ótimo. Mas quando você via lá o vermelho que chamava seu nome, todo mundo ficava sabendo. Acho que hoje esse método já mudou um pouquinho. Mas é nesse sentido. A nota vermelha que você tira, ela pode ser mudada de coloração numa outra possibilidade. Aí vai caber a cada um reescrever. Mas se eu já posso fazer algo sem precisar passar pela necessidade de reescrever, por que eu não opto logo pelo mais rápido? Aí fica a gente entrando lá naquele processo que está no céu e inferno, que a gente vê a afirmação de que eu preciso, depois que faço alguma coisa indevida, não seguir as leis divinas, aí vai eu me arrepender. Depois que me arrependo, eu tenho que espiar. E depois que eu espio, eu tenho que reparar com aquele que eu prejudiquei de algum modo. Olha a caminhada. Se eu faço logo bem, eu vou direto. Mas se não, eu vou ter que fazer esses 3 passinhos. E às vezes eles demoram. Porque dependendo do meu orgulho, da minha vaidade, eu não vou reconhecer que errei. Eu não peço perdão, eu não me desculpo. E às vezes ainda quero que o outro que eu prejudiquei ainda venha me pedir perdão. Então eu posso ficar muito tempo até me arrepender. Posso até experimentar aquelas sensações. Poxa, não consigo avançar, não me sinto feliz. Uma sensação de incompletude, de vazio. Mas o orgulho está ali ditando todas as regras e todos os comportamentos. Depois de um tempo, se não for nessa encarnação, vai ser nas futuras. Sabe aquelas pessoas que a gente diz, mas fulano tem tudo para ser feliz. Tem beleza, tem casa, tem isso, tem aquilo outro, e a gente não vê o resultado. Vai estar onde se Deus é justo? Se não na semeadura do pretérito. E aí vai aquela pessoa até que em um momento a dor nos visita. A dor também é escolha, viu? Quando a gente diz assim, a dor é típica de planeta de prova e expiação, é porque a gente faz com que seja. Porque a gente não precisa evoluir só pela dor, passando por situações dolorosas. Vendo que o outro passou, pelo exemplo, eu posso não repetir, porque eu já sei as consequências. Mas às vezes a gente fica, comigo vai ser diferente, eu vou fazer de outro modo. E vai ver que as consequências serão as mesmas. Então não precisa esperar passar. O exemplo do outro também pode nos ajudar. E a gente pode usar o exemplo positivamente. Quando a gente olha tudo aquilo que Jesus fez, a gente pode adotar os comportamentos dele dentro das nossas possibilidades evolutivas, aqui na casa espírita, nos nossos lares, trazendo essa ideia de que o Evangelho não precisa ser vivenciado em células pequenas. O Evangelho é para ser expandido onde quer que nós estejamos. O nosso lar é um mundo. Não é necessariamente as pessoas que estão ali na nossa casa, que às vezes até a relação consanguínea não é nem tão próximo quanto aqueles que estão fora, como aqueles que estão comigo no centro espírita, e por aí vai. Pensar nesse sentido, que nós podemos, por meio do Evangelho no lar, por meio desta própria casa, irmos buscando as possibilidades de redenção, lendo e aplicando, vivendo para mim, mas sabendo que o para mim eu vou então entregar ao outro, como Jesus nos recomendou. Ama ao outro como a ti mesmo. Então você só vai desejar para o outro o melhor que você deseja para si. Não vejo receita melhor. Então toda vez que você tem a tentação de desejar algo que prejudique o outro, lembre se você deseja isso para você. E se você está lançando, a lei de causa e efeito vai fazer com que o bumerangue volte para você. Então você pode nem ser tão bondoso, mas por inteligência você já evita fazer o mal, porque vai lhe prejudicar. Essa ideia de que de fato às vezes o outro está numa condição moral tão distante da sua, você está ali se roendo de ódio, querendo que o outro se prejudique, e que isso e que aquilo outro. Se o outro não estiver na sua sintonia, isso não vai chegar nele, mas vai chegar no seu coração, vai chegar na sua saúde mental, vai chegar na sua condição física, e o outro vai estar vivendo. Então, lembrem-se de uma coisa.
Evolução espiritual é sua responsabilidade. O que o outro está fazendo da sua própria caminhada não lhe interessa. O outro não está lhe perseguindo, não quer lhe agredir e nem quer lhe ofender. Ele oferece o que ele tem para dar. A cada um segundo as suas obras. Preocupe-se com o que você pode e quer dar. É essa a resposta. Não vai ter ninguém perguntando, fulano estava lhe abusando, foi, você não evoluiu porque aquela pessoa não deixou. Não é isso. O que foi que você fez das situações adversas criadas por você em algum momento e como você agora chega por aqui. Esse foi o convite e essa foi a oportunidade. Desde do sonho, digamos assim, de Benedito, até a gente ver que Joás assiste uma palestra, aparentemente um convite que é atendido, ou uma ida a uma casa espírita, se transformar nesse grande sonho. Sonho que todos nós que aqui estamos fomos convocados a sonhar conjuntamente. O Evangelho no Lar, feito numa residência, agora construiu esse grande lar que é o CETRASC. Aqui estão espíritos destinados a evoluir, sabedores que são filhos de Deus e que estão reunidos pelo esforço de distintos e diversos espíritos. Esta casa é fruto do Evangelho no Lar, é fruto do amor. Colham essa semeadura que foi feita a duras penas, com dor, mas como todo espírito bondoso e evoluído, sabe que a dor é a nossa possibilidade educativa no nível evolutivo que nós estamos. E como todo espírito elevado, vide o preto velho, essa dor se transformou no amor que se espraia nesta casa para todos vocês. Muita paz, viva o CETRASC. Bem, a nossa gratidão à nossa companheira Jamile por nos trazer e nos fazer viajar, como a gente ouviu nos últimos 2 dias também, nessa história, nesse relato de amor, de compromisso, de responsabilidade, de sacrifício também, a gente sabe disso, mas sobretudo de encantamento. E é assim que todos nós nos sentimos. Obrigado, Jamile, que aceitou esse desafio de nos trazer a fala na história do CETRASC e numa proposta inovadora. Nós estamos expandindo essa história, Sr. João. A gente tem trazido essa história para os nossos trabalhos internos, encontros de trabalhadores. A gente tem feito esse exercício para que mais e mais pessoas conheçam essa história. Trouxemos relatos do livro que o senhor escreveu, exatamente para que os que estão chegando aqui também possam se debruçar nessa história, além de conhecê-la, se encantarem com ela e se emocionarem, assim como a gente se emociona a cada vez que a gente traz essa história à baia. E ela é muito importante para nós, ela é um exemplo, é um legado, e a gente queria dividir elas com vocês. Mas agora eu convido vocês a se unirem a nós em vibração. Eu vou pedir ao nosso companheiro Anísio que diminua a intensidade da luz, para que a gente possa ouvir a fala da espiritualidade. Devo gravar, velho. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja permanentemente em nossos corações, Filho de Deus.